Oi, gente querida, estou muito animado para trazer essa palavra para vocês. O poder do sangue de Jesus. Que coisa maravilhosa. Deixa eu começar perguntando algo muito importante. Você, quando passa por alguma adversidade, como você reage? Como é que você lida com a pressão? Você é daquele tipo de pessoa que, quando está passando por uma dificuldade, duvida de Deus ao invés de orar? Então, eu quero falar com vocês de algo muito prático. Como é que nós vamos aplicar o sangue de Jesus para sermos vitoriosos? Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Gente, o capítulo 12 de Apocalipse fala de algo extraordinário. Houve uma batalha nos céus, vai haver, né? Ainda não aconteceu, e Satanás lutou contra Miguel, o arcanjo, e Miguel expulsou o diabo dos céus. Ele não vai mais ter acesso às regiões celestiais. E ele caiu com todos os seus demônios para a terra. Então ele cai para a terra e ele fica furioso, e ele se levanta e começa a perseguir todos aqueles que são de Jesus. E a Bíblia diz então que estes que foram atacados pelo diabo e pelos seus demônios, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Não é lindo isso? Fica claro aqui que eles venceram Satanás. E de que maneira? Eles venceram em primeiro lugar por causa do sangue do Cordeiro. Em segundo lugar, por causa da palavra do seu testemunho. Isso vale para nós, gente. Mas a Bíblia está deixando claro que não basta somente crer. Nós temos que testemunhar. Nós temos que falar do sangue de Jesus, daquilo que nós cremos, né? E esse grupo venceu também porque eles, em face da morte, da perseguição, eles não amaram a própria vida. E aqui eu quero dizer que esse é um tipo de crente completamente comprometido com o Senhor. É o tipo de crente que não está nem aí. A maior preocupação desse tipo de crente não é a sua vida, mas é o seu testemunho e é ficar firme com Deus, né? Fica clara a prioridade desse tipo de pessoas. Senhor, eu vou te servir, seja vivo, seja morto. Eu vou confessar o teu nome a despeito do que eu vou ter que viver, a despeito do que eu vou ter que enfrentar. Tem muita gente que hoje, meus queridos, já está morrendo assim por Jesus. Por exemplo, há pouco tempo atrás, o ISIS, né, o Estado Islâmico, dizia para as pessoas: renega Jesus, se não renegar vai morrer. E eles eram mortos, decapitados, mas não negavam o nome de Jesus. Então, eu começo dizendo para vocês que para você vencer as afrontas de Satanás que temos na nossa vida ainda hoje, nós precisamos ter essas três atitudes. Primeiro, crer no sangue do Cordeiro. Segundo, dar o testemunho, falar que cremos em Jesus. E em terceiro lugar, não amar a própria vida. Ser capaz de colocar o nosso relacionamento com o Senhor em primeiro lugar, tá? Eu quero dizer para vocês que esse é o tipo de crente que Satanás treme. Ele fica estremecido. Por quê? Porque são pessoas que entendem que a sua própria vida não dura para sempre. Né? Eles entenderam que é loucura perder a glória de Deus, perder o relacionamento com Deus por causa de alguns anos. Que não valia a pena, sabe, negar a Jesus por conta de ser poupado por alguns anos. Então, essas pessoas, quando chegarem a hora delas, na grande tribulação, elas vão morrer por Jesus. E vão ter um galardão extraordinário nos céus, né? 1 João, capítulo 2, 17, diz assim: o mundo passa, bem como a sua concupiscência, ou seja, os seus desejos, né, as coisas que ele apresenta. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Quero dizer para você, meu amado, coloque a sua casa em dia, coloque as prioridades em dia, busque a Deus em primeiro lugar. Esse tipo de pessoas que vence até Satanás quando ele vem com toda a sua fúria, são pessoas que entendem o poder do testemunho. Eles venceram pelo poder do sangue, que é aquilo que Jesus fez, mas também venceram porque confessaram a palavra.
Então, como é que se aplica o poder do sangue em nossas vidas? E aqui eu quero levar vocês para uma viagem do tempo de volta a mais ou menos 1500 antes de Cristo. Estamos falando de 3.500 anos atrás. O povo de Israel já tinha passado por 9 pragas. Aliás, eles não sofreram nada, eram os egípcios que estavam sofrendo, mas eles estavam ainda cativos porque Faraó rejeitava, não resistia, não ia deixá-los sair. Aí Deus manda a última praga, que é quando o anjo da morte passa para matar todos os primogênitos. E Deus fala para Moisés: Moisés, você vai dar algumas orientações para o povo que eles têm que obedecer. O pai de família vai matar, está lá em Êxodo 12, mas eu não vou ler, depois você lê. Ele vai escolher um cordeiro perfeito, de 1 ano, vai matar esse cordeiro, o sangue não pode cair na terra, ponha numa vasilha, desta vasilha pegue esse arbusto chamado isopo e venha aspergir os 3 umbrais, né? Os 2 umbrais e mais a verga que está em cima. E todo mundo vai ficar lá dentro comendo a Páscoa, e quando passar o anjo da morte, ele vai olhar para o sangue e vai respeitar o sangue, e nenhum primogênito dos hebreus vai morrer. E os primogênitos dos egípcios, esses sim vão morrer. Sabe, gente, isso é uma coisa extraordinária, porque era uma ação que todo mundo tinha que fazer. Como se apropriar do poder daquele sangue? Primeiro, o pai de família tinha que escolher o cordeiro que fosse apropriado, do tamanho que desse para a sua própria família, tá bom? Ele tinha que sacrificar esse cordeiro no 14º dia do mês de Nisan. Tinha que colocar na vasilha aquele sangue. Ele era muito precioso, não podia cair nenhuma gota no chão. Depois, esse sangue tinha que ser passado nos umbrais da porta. Então é importante dizer que mesmo o cordeiro sendo morto não era o suficiente. Mesmo o sangue do cordeiro estando numa vasilha não era o suficiente. O sangue tinha que ser passado nos umbrais da porta, tá? Nos 2 umbrais e na verga em cima. Eles deveriam fazer isso com um ramo, com um arbusto de isopo, que era um arbusto muito simples e até intrigante, né? Que a aplicabilidade do sangue do cordeiro, aquilo que salvou a vida dos judeus, era uma coisa tão simples, né? Que pudesse ser encontrada em todo lugar. Agora, como se aplica isso na nossa vida? Segundo Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, nós temos 2 elementos ali. Nós temos o elemento do sangue do cordeiro, ou seja, isso é o que Jesus já fez. Não tem nada a ver conosco. Ele morreu e o sangue dele foi derramado para 100% das pessoas no mundo. Mas todas as pessoas vão ser livres? Não. Somente aquelas que confessarem. Então a aplicabilidade do sangue, do poder do sangue, só se torna real na vida de alguém quando esta pessoa vai dar uma palavra de testemunho, né? Então, a aplicação do sangue significa quando nós confessamos a nossa fé em Cristo Jesus, e esse é o testemunho, essa é a palavra do testemunho que a Bíblia diz que eles deram. Hebreus capítulo 3, versículo 1, gente, presta atenção que isso aqui é uma revelação. É um texto extraordinário. Olha o que diz o escritor de Hebreus: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então o autor de Hebreus está chamando Jesus de apóstolo e sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? Aquele que levava o sangue no dia do Yom Kippur, né, no dia do perdão, para perdoar os pecados de toda a nação de Israel. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo, gente, é que nós temos uma vocação, o chamado para a salvação, mas nós temos que considerar a Jesus como o nosso sumo sacerdote. Ou seja, não basta ele ter morrido para salvar o mundo, você tem que fazer dele o seu sacerdote, o seu salvador, aquele
que vai levar a Deus o seu sacrifício pelos seus pecados. Então, em outras palavras, ele precisa ser o sumo sacerdote da nossa confissão. Aqui, nada mais é do que a palavra de Deus nos ensinando a confessar a Jesus como nosso Senhor e Salvador, como sacerdote, o sumo sacerdote que apresentou diante de Deus o seu sangue pelos nossos pecados. Se você não faz isso, meu querido, não adianta. É como o povo judeu não aplicar o sangue lá nos umbrais das portas, tá? Então, a confissão significa que nós precisamos dizer com a nossa boca o mesmo que Deus diz na sua palavra. Significa confirmar o que Deus já diz na sua palavra. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 37, a Bíblia diz assim: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Quando uma pessoa diz para Deus: Deus, eu sou pecador, eu não vou conseguir sozinho, mas eu creio que Jesus é o meu Salvador e o meu Senhor. Eu aceito o sacrifício que Ele fez por mim. Eu aceito que Ele seja o meu sumo sacerdote. Essa pessoa vai ser salva. Agora, se aquela que disser assim, não, eu não quero, eu não acredito, isso é baboseira, tudo bem. Estas palavras vão condená-lo no dia do juízo. Eu espero que você faça a escolha certa, meu querido. Agora, muitas vezes nós crentes somos muito descuidados com aquilo que nós falamos, né? Estou morrendo de vontade de te ver. Outra pessoa, fiquei tão envergonhado que eu tive vontade de morrer. Preste atenção, nós devemos ser sábios para usar as palavras, para que a gente não fale aquilo que a gente não quer que Deus realize. A palavra tem poder. Não declare que você quer morrer não, irmãos. Declare que você quer viver e declare que o sangue de Jesus Cristo pode transformar qualquer coisa na tua vida, amém? Então, é muito importante você entender esse conceito espiritual e teológico. A aplicação do sangue de Jesus se dá através da nossa confissão, não é isso? Então, quando o anjo da morte passou lá no Egito, e ele chegou e ele viu o sangue aplicado na porta, nos umbrais da porta, ele foi embora, e ele então foi em direção aos egípcios, e quando chegou lá, como não havia o sangue do cordeiro, nem o faraó pôde proteger o seu filho primogênito de morrer, amém? Então nós precisamos orar a Deus e confessar, crer no coração. A Bíblia diz assim, porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. É somente quando alguém confessa que a salvação é concluída. Alguém vai dizer assim, mas e uma pessoa que está em coma, que não consegue confessar? Não, essa Deus vai ver a confissão dela, ainda que esteja em coma. E se ela tiver ouvido falar da salvação, então uma pessoa que está em coma e ainda não aceitou Jesus, vai lá, pregue para ela, fale com ela, porque ela vai ouvir. Muitas pessoas que saem do coma confessam que ouviram as palavras, o que os médicos disseram, né? Eu me lembro do Carlos Tranin, falando que ele esteve em coma certa vez no Hospital do Exército e ele ouviu os médicos dizendo que talvez a solução para ele seria desligar os aparelhos, né? Então ele falou que que ele ouviu de longe eu fazendo uma oração pela vida dele, e eu realmente estava fazendo essa oração, e Deus o tirou do coma, irmãos, antes que eles desligassem o aparelho. Então é muito importante você orar pelas pessoas que estão em coma, porque elas podem ouvir a oração que você fizer. Mas como a gente aplica o sangue de Jesus, ele já morreu, né? Ele já derramou o sangue. Então, assim como os nossos irmãos que estarão na tribulação, venceram pelo sangue do Cordeiro, mas venceram pela palavra do seu testemunho. E o testemunho que eles deram, ou que darão, né? Porque isso não aconteceu ainda, será um testemunho, irmãos, que eles vão correr risco de vida, porque muitos vão ser mortos mesmo pelo anticristo. Mas eles pensarão, não importa a minha vida, importa que eu vou confessar Jesus. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Amém?
Então a vitória que nós temos no nome de Jesus e no sangue de Jesus é muito importante que você confesse. Ele já fez, ele já realizou, já está disponível, mas você só aplica isso na tua vida quando você confessa. Isso não vale só para a tua salvação, vale para tudo. Está enfrentando uma dificuldade, uma enfermidade, confesse o poder do sangue de Jesus. Está enfrentando uma guerra contra Satanás, confesse o sangue de Jesus na tua vida. O sangue de Jesus tem poder. Amém, igreja? Amém, irmãos? Em nome de Jesus, vamos nos levantar como uma igreja poderosa, cheia do Espírito de Deus. Nós não sabemos quanto tempo temos na terra. Vamos proclamar o sangue do Cordeiro. Ele é poderoso para destruir as obras do diabo. A Bíblia diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém? Não é lindo, irmãos? 1 Pedro 1, 18 e 19 diz assim: sabendo, queridos, que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, aqui a palavra no hebraico é redimidos, do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, como de Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Queridos, nós somos pecadores. A nossa vida jamais poderia estar diante de Deus e sermos desculpados ou não sermos condenados. Então, quando Deus olha para nós, Ele não vê a nossa vida, nem a nossa atitude, Ele vê o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Confesse o sangue do Senhor Jesus. Salmo 107, versos 1 e 2 diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos remidos, os que foram resgatados pelo sangue de Jesus, os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Como é que vamos vencer Satanás? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Querido, você que já é de Jesus, já foi redimido pelo sangue de Jesus. Vamos render graças, vamos cantar, vamos orar, vamos estabelecer uma atmosfera de louvor. Onde estivermos, o mundo está sem esperança e eu e você temos o antídoto, temos a cura, temos o remédio, que é o sangue do Cordeiro. Amém? Então eu quero concluir orando com você nesse momento. Ore comigo assim, repita onde você estiver: Senhor Deus, eu te agradeço pelo precioso sangue de Jesus. Nem Satanás é capaz de vencer o teu sangue. Nossos irmãos da grande tribulação vencerão a Satanás com o poder do sangue de Jesus e com a palavra do seu testemunho. Senhor, perdoa-me quando falo coisas que não devo, quando minhas palavras estão em desacordo com a tua palavra. Mas hoje, Senhor, eu confesso que creio de todo o meu coração no poder do sangue de Jesus Cristo para me perdoar, para me curar, para me dar vitória sobre Satanás. Senhor, assim como o Senhor guardou os primogênitos dos hebreus quando foram protegidos pelo sangue do Cordeiro, eu me escondo na tua presença, coberto pelo sangue de Jesus, e creio que eu e a minha casa seremos protegidos pelo Senhor. Senhor Jesus, usa a minha vida para confessar a todos a minha confiança em Jesus e a proclamar a tua salvação para todos os que estão desesperados. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Você, a sua casa, a sua família. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe as nações. Vamos orar por todo o nosso povo que está espalhado pelas nações do mundo. Um beijo muito especial para o povo da Itália que me segue, de Portugal, para o povo da Alemanha, para o povo da Suíça, para o povo dos Estados Unidos. Deus abençoe a todos. Vamos proclamar o nome de Jesus, o sangue do Cordeiro, e vamos vencer e vamos resistir ao diabo enquanto estivermos aqui na terra, em nome de Jesus. Um beijo grande no teu coração.